Neste Novembro Negro, vamos ter mãe e filha falando sobre a mulher negra e sobre os movimentos sociais. E quando a mulher negra se torna feminista e luta por todos os direitos? Lúcia Araújo, você é do Movimento Negro, Movimento de Mulheres Negras e mãe de Dandara. Fala aí pra gente da sua trajetória. Você começou na funk ou na pastoral? Veja bem, logo na adolescência, morando na periferia de Teresina, e pelo início da década de 80, eu me encontrei, me descobri dentro das atividades comunitárias. E devo isso muito à minha mãe, porque ela me chamava para umas reuniões que a gente tinha como entendimento ciclos bíblicos. E naquela oportunidade, a gente se encontrava com a vizinhança, com as amigas, para a reza e a reflexão. Então ali eu me descobri com a oportunidade de fazer um trabalho mais amplo, que foi exatamente o trabalho de catequese. Trabalhar com as crianças e adolescentes da comunidade em que eu morava e ainda moro até hoje. Então foi o primeiro espaço, a primeira porta que eu me remeti, foi a porta da Igreja Católica, através dos trabalhos de SEBS, que é exatamente o trabalho pastoral, com essa preocupação com o social. E trabalha muito a consciência crítica. Exatamente, Eu lembro demais que a gente tinha um livro chamado Três Portas, tá? E ali a gente, aliás, não era três portas, mas tinha a ver com portas. E ela sempre dava 3 indicativos de leitura e interpretação da Bíblia à base da vida, remetendo para a reflexão de vida. Então ali a gente nem tão só fazia uma nova leitura no sentido da dinâmica, da apropriação da leitura bíblica, mas a gente fazia a leitura de vida, Então era o trabalho de eclesial de bases, Então muito importante porque era uma formação de vida para a gente e ao mesmo tempo que a gente se remetia para a realidade em que a gente vivia. Agora vamos falar do nosso início no movimento na década de 1980. Houve um boom nos movimentos, Lúcia? Social, feminista, sindical. Eu iniciei no sindical, depois fui para o feminista. E você? Como é que foi? Como é que você compara esse período do movimento feminista, principalmente negro, principalmente em relação à mulher negra, dessa década para cá? Veja bem, enquanto a Norma começava no sindical e a gente já estava ali fazendo um trabalho pastoral, a gente compreendia que era necessário também a organização social e no meu caso particular, aqui em Teresina, Piauí, a gente se deparava com a organização dos movimentos populares urbanos, como é o caso da funk. Então, a gente estava ali junto com a deputada Francisca Trindade, em memória, fazendo essas ações nas comunidades e compreendemos que a luta deveria ser bem maior. Então, a Trindade, por sua vez, estava dentro de um movimento nacional, que é a Central dos Movimentos Populares, e a ANAMPOS também, que é a Articulação Nacional dos Movimentos Populares e Sindicais, e assim a gente criava a funk. E aí nessa luta toda, tanto no campo pastoral, como nas lutas urbanas de periferia, principalmente das maiores cidades do Piauí, a gente se encontrava com as situações das mulheres. A gente verificava o quanto a mulher ficava à margem da participação, do acesso às políticas públicas. Quando se ia para o campo da luta da moradia, por exemplo, quem era que estava sem moradia, sem teto? A grande maioria, mulheres. Na hora que se verificava o quadro de fome no país e na nossa periferia, encontrava a mulher cuidando dos filhos, desempregada, com a menor renda. Então a gente, nesse campo, mesmo sem a leitura do movimento feminista no sentido teórico, mas a gente ia encontrando, estudando
e entendendo a situação da mulher na sua potencialidade, mas também nas suas carências. Então, há necessidade de luta e organização. Aqui, por exemplo, a gente teve a criação da UMP, né, que é a União das Mulheres Piauienses, que a nossa companheira aqui, jornalista Norma, foi uma das grandes colaboradoras na organização desse movimento. E assim a gente passava a compreender essa luta feminista, né? O que significaria, qual a sua importância, quem nos ajudava a fazer essa luta ao longo da história. Pois é, eu participei da UMP quando eu estava no sindicato, em 95. Exatamente. E aí eu trago a UMP para dentro do Sindicato dos Bancários. Foi interessante também. Recebam com muito amor e carinho Mestre Nilton Garcia, o famoso galo preto no pandeiro, aí é... E no banjo, G do Cavaco, Mestre G do Cavaco, vamos lá. Eram 4 horas da manhã, no dia 1º de agosto, que desgosto, quando a vizinha me chamou. Pega fogo no sambão, abri a porta e vi a claridade. Fiquei parado, sem ação. Que maldade fizeram com a escola sambão. Eram 4 horas da manhã, no dia 1º de agosto, que desgosto, quando a vizinha me chamou. Pega fogo no sambão, abri a porta e vi a claridade. Fiquei parado, sem ação. Mas que maldade fizeram com a escola sambão. E quem pensa que o sambão morreu, mas mestre? Quem pensa que o sambão morreu aí ficou louco e não viu o que eu já vi. Onde foi casa é sempre Tapera, e o sambão vai viver pra galera. Eram 4 horas da manhã, no dia 1º de agosto, que desgosto, quando a vizinha me chamou. Pega fogo no sambão, abri a porta e vi a claridade. Fiquei parado, sem ação. Mas que maldade fizeram com a escola sambão. Mas quem pensa que o sambão morreu aí ficou louco e não viu o que eu já vi. Onde foi casa, sempre Tapera, e o sambão vai viver